Existem lugares no mundo que parecem simplesmente ignorar as leis da física. Estradas onde carros desligados sobem sozinhos, águas correm para cima e objetos rolam contra a força da gravidade. Esses locais, espalhados por todo o planeta, são conhecidos como colinas gravíticas, ou Gravity Hills. Mas uma delas se tornou mais famosa do que todas as outras. A estrada onde carros sobem sozinhos, bem diante dos olhos de qualquer pessoa que tenha a coragem de testar o fenômeno. E hoje, você vai conhecer a história por trás desse mistério. Imagine um trecho de estrada isolado, silencioso, cercado por uma vegetação densa. Visto de longe, parece apenas uma pequena ladeira no meio do nada, sem nada de especial. Mas quem decide se aproximar logo, descobre que aquela estrada guarda um segredo profundamente inquietante. A experiência é sempre a mesma. Motoristas curiosos param seus carros no ponto exato marcado no asfalto. Eles desligam o motor, colocam o câmbio em ponto morto e, com o coração um pouco acelerado, soltam o pedal do freio. E então, o que parece impossível acontece. O carro começa a se mover sozinho, ganhando velocidade, mas não para baixo, como seria o esperado. Ele sobe a ladeira, lentamente no início, mas de forma constante, sem parar. Como algo assim pode existir? Como um veículo de mais de 1 tonelada pode subir uma encosta sem a força do motor, sem qualquer impulso inicial e sem absolutamente nenhuma ajuda externa? Essa é a pergunta que intriga a todos que testemunham o fenômeno. Os relatos mais antigos sobre essa estrada vêm dos moradores locais, que conhecem o fenômeno há décadas. Eles costumavam dizer coisas como: aqui, a estrada chama o carro de volta. Ou então, é a força da colina, nada que entra ali fica parado por muito tempo. Com o passar dos anos, a fama do lugar cresceu e turistas começaram a aparecer, movidos pela pura curiosidade. E quase todos saíam de lá completamente assombrados com o que tinham visto. Alguns chegavam a relatar uma sensação física, como se o carro estivesse sendo puxado para cima por uma força invisível. Outros juravam ouvir um leve ronco, quase inaudível, como se algo estivesse empurrando o veículo por trás. Mas o mistério não parava por aí. Com o tempo, o fenômeno começou a se aproximar do sobrenatural. Novas histórias e lendas surgiram para tentar explicar o inexplicável. Algumas pessoas começaram a afirmar que aquela estrada era, na verdade, assombrada. Uma das versões mais populares dizia que a força que empurrava os carros para o alto da colina era, na verdade, os espíritos de crianças que teriam morrido em um trágico acidente naquele local. Segundo essa lenda, as almas empurravam os carros para longe do perigo, tentando salvar quem estivesse passando por ali e evitar uma nova tragédia. Outros afirmavam que o mistério tinha raízes ainda mais antigas, ligadas a lendas indígenas da região. Falavam de um poderoso espírito da terra, uma entidade que protegia aquele vale e que tinha o poder de mover qualquer objeto colocado sobre seu solo sagrado. E claro, havia também quem buscasse uma explicação mais pé no chão, embora ainda extraordinária. Acreditava-se que tudo poderia ser obra de campos eletromagnéticos anormais, vindos de formações minerais no subsolo, que de alguma forma interagiam com o metal dos veículos e os impulsionavam para cima. Mas apesar de todas as teorias, ninguém sabia a verdade. O mistério continuava. Depois de décadas de especulação, lendas e debates acalorados, cientistas e especialistas decidiram finalmente estudar o local a fundo. Eles usaram equipamentos de topografia de alta precisão, níveis, GPS e tudo o que a tecnologia moderna podia oferecer para mapear cada centímetro daquela estrada. E o que eles descobriram foi, ao mesmo tempo, simples e impressionante. A subida que todos viam, na verdade, não era uma subida. Era uma descida. Sim, você ouviu direito. O olho humano estava sendo completamente enganado. O truque estava na paisagem ao redor. A inclinação do terreno, a linha do horizonte distorcida pela vegetação, a forma como as árvores cresciam e a ausência de um ponto de referência claro criavam uma ilusão de ótica perfeita. A paisagem ao redor da estrada inclinava de uma forma tão específica que fazia o cérebro de qualquer observador interpretar uma descida suave, como se fosse uma subida íngreme.
O carro, na verdade, estava apenas descendo lentamente, movido pela boa e velha força da gravidade. Mas então, uma nova pergunta surge, talvez ainda mais intrigante que a primeira. Se é apenas uma ilusão de ótica, por que ela parece tão incrivelmente real? Por que tantas pessoas, de diferentes épocas e lugares, juram que sentiram o carro sendo puxado ou empurrado por uma força externa? Por que relatos tão antigos falam de forças invisíveis muito antes de qualquer explicação científica existir? Mesmo com a ciência desvendando o truque, o lugar continua envolto em mistério. Talvez seja porque certas ilusões são tão perfeitas, tão bem construídas pela natureza, que nos fazem duvidar até mesmo daquilo que vemos com nossos próprios olhos. Ou talvez exista algo mais ali, algo que a ciência ainda não conseguiu medir. Até hoje, milhares de turistas de todo o mundo visitam as colinas gravíticas. Eles param seus carros, soltam os freios e filmam, boquiabertos, enquanto o veículo parece desafiar a física. E quase todos saem de lá com a mesma sensação conflitante. Eu sei que os especialistas disseram que é uma ilusão, mas o que eu senti pareceu muito, muito real. A estrada que faz os carros subirem sozinhos não é apenas um fenômeno físico curioso. Ela é um poderoso lembrete de que, por mais que a nossa ciência avance e por mais que tentemos explicar cada detalhe do universo, o mundo ainda guarda lugares capazes de nos fazer questionar a própria realidade. Lugares que desafiam nossa percepção e nos forçam a admitir que nem tudo é o que parece ser. E talvez, no fim das contas, esse seja o verdadeiro e mais fascinante mistério de todos. Se você gostou de desvendar esse mistério com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.